Contra o método. Paulo Fehrenbach. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Karl Popper, seu adversário epistemológico, afirma categoricamente que a ciência só poderá ser racional quando atender à perspectiva da teoria da refutabilidade, método o qual é necessário ser compreendido. Thomas Kuhn desenvolve outra forma de argumentação em compreensão a teoria como paradigma aplica-se a qualquer ciência, objetivamente tem de ser entendida na maior parte do seu tempo histórico a ser desenvolvido, o que significa na prática produto do processo histórico, modificando-se com as mudanças culturais. Fehrenbach, filósofo da física, contrariamente aos seus colegas, age com certa radicalidade. Questiona epistemologicamente se é possível a existência da própria racionalidade científica, discordando veementemente de tal possibilidade. O que significa, portanto, o conhecimento é a exigência da sua existência. Diante de tal questionamento, abandona de imediato o empirismo como método epistemológico e defende a impossibilidade do conhecimento de forma sistemática. É classificado como um anarquista epistemológico, critica as proposições positivistas pelo motivo de entender que as metodologias normativas não são próprias às investigações científicas. Por outro lado, imagina a metodologia de pluralismos. Ironicamente, argumenta ser uma epistemologia democrática, não sendo entendido, muito menos aceito. No entanto, Paulo Fehrenbach sempre objetivou personalidade própria. Argumenta que na vida real há pluralidades de ideias e concepções, do mesmo modo formas de vida. A ciência, de algum modo, é o resultado dessas proficiências. Não poderá acontecer exatamente o que se denomina de imposição de métodos. Desenvolveu o famoso pensamento na filosofia, o único fundamento que não exige contrariedade é o entendimento que, no mundo prático, tudo vale no campo científico. Para defender a sua tese teórica, escreveu um livro famoso cujo título, Contra o Método, justifica seu posicionamento com o seguinte argumento filosófico: não existe na ciência um único método que não seja violado. Isso do ponto de vista da história e da evolução das denominadas epistemologias culturais. Desse modo, não havendo regras historicamente, o cientista está livre para executar o que bem entender e argumenta, escolhido determinado procedimento. O caminho orientado é atender o que mais lhe agrada e realizar o uso da retórica e propaganda. Será bem sucedido se conseguir convencer a comunidade científica. Cita como exemplo Galileu no uso da teoria de Copérnico. Procedeu desse modo com o objetivo de convencer a comunidade científica relativamente bem pelo fato de saber fazer o uso da retórica. A crítica ao anarquismo epistemológico de Fehrenbach tem elementos positivos que constituem verificações aos procedimentos conservadores, como, por exemplo, a epistemologia em defesa das várias formas de dogmatismos. Por outro lado, a mobilidade do conhecimento científico dentro do tempo histórico, abertura às novidades, o que é fundamental.
Os aspectos negativos resultam da insistência em considerar a diversidade e a incoerência como valores em si mesmos. A indiferença em procurar critérios de decisão em escolha entre teorias, certo exagero, o que desqualifica os procedimentos científicos. Porém, Feyerabend quer pensar desse modo. Escrevendo seu clássico livro de filosofia como fundamento da sua teoria contra o método. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.